ordenhamos 2.400 vacas, praticamente em 6 horas e meia de ordenha. Hoje estamos aí na casa dos 100 mil litros de leite, uma média de 43 litros por vaca a dia. Devemos passar aí dos 36 a 37 milhões de litros produzidos aqui na Colorado. Vamos manter a média acima de 100 mil litros, média dia ano. Aqui na Fazenda Colorado, como vocês podem ver, todo o nosso sistema de refrigeração das vacas é um cross ventilation. Com 2.400 vacas em ordenha aproximadamente, aí, vai chegar a 115 mil litros de leite no pico. Então eram 3 tratos, hoje já são 6 tratos por dia para esses lotes de mais alta produção. Em seguida nós soltamos uma onda gigante de água, mais ou menos de 15 a 20 centímetros, e essa onda lava o piso e ele fica extremamente limpo e seco. A safra nós vamos finalizar em torno de dia 15 de abril, para depois começar o planejamento da colheita da safrinha. Apertando ali na compactação, né, uma lona de boa qualidade e para a gente ter um bom resultado no momento. O pessoal luta aí para ter um erro de 2%, 3% seria um bom número, 2% seria um bom número. Eu falo que eu tenho a melhor equipe do mundo, porque nós trabalhamos aqui com um acerto mais ou menos de 99,8, 99,7. Hoje nós estamos envasando em torno de uns 50, 60 mil litros de leite, garrafa. O Gessé mandou avisar que não vai mais fazer vídeos, porque você não se inscreveu no canal da Santa Fé. Então inscreva-se agora e ele continuará gravando em fazendas ao redor do mundo. Sejam todos bem-vindos ao canal da Santa Fé Agro Instituto aqui no YouTube. Hoje eu estou na Fazenda Colorado com o Sérgio, que é o diretor da fazenda, e também com o Gustavo, que é o coordenador da alimentação. Esse vídeo a gente vai mostrar todos os processos dentro da empresa e também a parte do laticínio. Eu espero que vocês gostem muito desse vídeo, se inscrevam no nosso canal, deixe seu like, deixe um comentário e sejam bem-vindos à Fazenda Colorado. Bom, nós estamos aqui na Fazenda Colorado, em Araras, da marca de leite Xandô, em São Paulo. Estamos aqui na sala de ordenha, um carrossel, são 72 postos, ordenhamos 2.400 vacas, praticamente em 6 horas e meia de ordenha. Hoje estamos aí na casa dos 100 mil litros de leite, uma média de 43 litros por vaca a dia. Trabalhamos aqui com 5 pessoas, em todo o turno nós trabalhamos com 5 pessoas, sendo que essas pessoas estão divididas em quem busca os lotes, são as pessoas que fazem o pré-dip, depois tem uma pessoa que seca e prepara esse teto para receber a teteira, essa é a segunda pessoa no carrossel, então uma faz o pré-dip, a outra faz a secagem do teto, a outra coloca o equipamento, e conforme as vacas vão sendo ordenhadas, e vocês vão ver o carrossel rodando, nós temos uma pessoa aqui no final que checa o final dessa ordenha, e faz a aplicação do pós-dip, né? Ordenhamos 2.400 vacas. Esse leite todo é enviado para o nosso laticínio, que fica aqui ao lado, e nós temos a marca própria do nosso leite. Isso é um pouco da nossa rotina aqui no carrossel, que fica ao lado do nosso laticínio. Aqui na sala de ordenha, como é que nós fazemos os treinamentos? Nós temos reuniões semanais, reuniões mensais com o nosso time. E aí nós temos o coordenador, que é o Matheus, tem um gestor, que é o Morivaldo, e um gerente geral, que é o Neto, que vai estar falando com vocês depois. E a gente traz os dados, os indicadores, e dessa forma nós podemos demonstrar para as pessoas como é que as coisas estão ocorrendo dentro da sala de ordenha. Seja a velocidade de ordenha, que hoje está ordenhando praticamente 430 vacas por hora, seja a qualidade do leite, seja os índices de mastite, os índices de célula somática, a qualidade dos tetos das nossas vacas, toda a manutenção que a gente fez. Então a Colorado trabalha muito forte em colocando as pessoas em contato com os fatos que realmente estão acontecendo dentro da sala de ordenha. Dessa forma a gente tenta engajar o nosso time para que todo mundo saiba o que de fato está acontecendo na sua área e consiga entregar o resultado, e um resultado entregue de uma forma constante, que a grande dificuldade numa sala de ordenha é você conseguir ter rotinas que fiquem durante os 3 turnos, ou seja, que as equipes estejam muito alinhadas e que a entrega final do resultado
não haja uma diferença muito grande entre quem ordenha de manhã, à tarde ou à noite. Eu não tinha falado, mas nós ordenhamos as vacas 3 vezes ao dia, né? Uma ordenha inicia às 5 da manhã, a outra 1 da tarde, às 13, né? E a outra às 9 da noite, que é às 21. E nós temos uma diferença muito pouca de leite produzido nessas turmas. Isso porque é feito todo um trabalho de treinamento e preparação para que a equipe seja a mais homogênea possível, para que nós não tenhamos distorção muito grande. Porque se tem uma coisa que vaca gosta, é de rotina. E rotina bem feita, você só consegue fazer com pessoas bem treinadas, com pessoas engajadas e motivadas. Então os nossos encontros, nosso treinamento, as nossas apresentações dos indicadores, elas contribuem demais para que as pessoas entreguem o resultado dessa tarefa tão pesada que é a sala de ordenha. 410 vacas ordenhadas por hora é o mês, são os meses de muito parto, então são os meses onde a média costuma ser um pouco mais baixa, né? Janeiro, fevereiro, março e abril. Então estamos muito felizes com o resultado desse ano, porque se nós olharmos para abril praticamente com acima de 43 de média, significa que a gente vai construir o melhor ano das nossas histórias aqui na Colorado. Janeiro, fevereiro e março foram os melhores anos históricos aqui. Então acho que a gente tem tudo aí para produzir um 2025 maravilhoso, né? Com toda a ajuda da nutrição, do manejo, da gestão, da reprodução. Eu acho que nós estaremos construindo aí nesse ano de 2025, sem dúvida, a maior média, o maior volume de leite produzido da nossa história. Devemos passar aí dos 36 a 37 milhões de litros produzidos aqui na Colorado. E se tudo der bem, vamos manter a média acima de 100 mil litros, média dia ano, coisa que no ano passado nós tivemos próximo, mas não chegamos a fechar os 100 mil litros média dia, né? Estamos desenhando para 2025 essa história aí. Aqui na Fazenda Colorado, como vocês podem ver, todo o nosso sistema de refrigeração das vacas é um cross ventilation. Então a gente tem aqui como se fosse um radiador gigante, né? Um filtro de papel, e na água descer e umedecer esse papel, e do outro lado nós temos os exaustores que estão puxando o ar para que ele entre por essa colmeia, e no ele entrar em contato com uma placa úmida, o ar evapora, ele usa essa água e o ar entra mais fresco para dentro do barracão. Então essa aqui é uma dinâmica que a gente consegue entender um pouco de como a Colorado tem feito para tentar dar um pouco mais de ambiência para os nossos animais. Não é um sistema perfeito, isso não é um ar-condicionado. Na realidade a gente sofre interferência da umidade relativa do ar. Quanto mais seco o ar, melhor a eficiência desse sistema. Então quando você chegar lá em agosto, setembro, que é a época mais seca na nossa região, é quando nós vamos ter a maior eficiência do sistema. Nós vamos chegar a ter 13 graus Celsius de diferença entre a temperatura externa e a temperatura interna. Então a umidade relativa do ar é que faz a eficiência do sistema. Nós vamos entrar agora aqui para a gente ver onde que as vacas estão. Vai dar para a gente ter uma ideia melhor disso daí. Vamos lá? Bom, aqui a gente está acompanhando o colega Flávio, que é veterinário, e ele trabalha com a gente fazendo a coleta de embrião. Então esses são os animais geneticamente top da lista da Colorado, e esses animais são escolhidos e preparados para serem as doadoras de embriões. Esses embriões nós procuramos fazer o máximo possível de fêmea para que a gente implante nas nossas vacas. A Colorado só trabalha com receptora, são os próprios animais holandeses nossos. Então a cada 21 dias a gente coleta em média 12 a 15 vacas e 12 a 15 novilhas, para que a gente possa ter a melhor genética, fazendo com que nasça fêmea, para que a gente acelere o ganho genético dos nossos animais. Vocês podem ver o aparelho mamário dessas vacas, aqui são praticamente todas vacas de primeira cria, né? E isso é o que a gente quer como ganho genético da nossa performance e da reprodução. Então essa é uma ferramenta que a gente faz
para melhorar o dia a dia da receita de genética da nossa fazenda. Nós vendemos animais para vários estados e boa parte deles é possível graças a essa capacidade de replicar a boa genética que a gente tem nos nossos animais. Bom, pessoal, agora nós estamos aqui na parte interna do galpão, como nós falamos ali do radiador, e aqui dá pra gente ver essa parte marrom que é o radiador, e todo o ar entra por essa parte, ele cruza entre as vacas e ele está sendo puxado por um sistema de exaustor que fica no lado lateral, e com isso a gente tem uma brisa de vento passando aqui, que faz com que nós tenhamos uma sensação térmica ainda melhor, né? Nós temos aqui uma preocupação imensa com o bem-estar animal, então além da gente ter um ambiente fresco, um ambiente gostoso, arejado, nós também queremos que as camas onde as vacas deitam, a comida que daqui a pouco nós vamos comentar com vocês, a maneira como que a gente distribui isso, a limpeza com que as vacas são conduzidas, e vocês podem perceber que os animais são muito tranquilos, né? Nós estamos passando aqui e elas se querem, se movimentam. É muito bem manejado, né? Então assim, o cuidado que nós temos com o coxo, com o piso, com a cama, com o vento, com a luminosidade, isso vai gerando para a gente um ambiente agradável para as vacas. E esse ambiente agradável é que vai produzir de fato a média acima de 43 na pior época do ano que nós estamos passando aqui. Então muitas vezes as pessoas me perguntam qual que é a história por trás disso. A história é um cara apaixonado por vaca, que é o seu Lair Antônio de Souza, a família Pazetti de Souza. Eu tive o prazer de vir trabalhar aqui há 31 anos atrás. Nós tirávamos bem poucos leites ainda, né? Lembro-me muito bem do primeiro churrasco que nós fizemos quando a gente bateu 10 mil litros de leite num dia. E é com muita alegria que eu vi essa fazenda crescendo. Hoje nós temos aqui 90 colaboradores direto na produção de leite, com exceção do laticínio, né, que lá tem o pessoal que invasa o leite, que transporta o leite. Eles não estão nessa operação, mas essas 90 pessoas fazem toda a parte de agricultura, com exceção do plantio do milho, que é feito por uma outra equipe, toda a condução do milho, toda a área de pré-secado, toda a área de ensilagem, toda a área de criação de bezerro, né? Nós não compramos animais de fora, nós somos uma propriedade livre de controle de brucelose e tuberculose, então nós não podemos comprar animais de fora. Então nós temos aqui 90 pessoas, e uma grande parte dessas pessoas, na grande maioria, eles moram aqui na fazenda, ou são filhos de pessoas que trabalham aqui. Então é muito comum você encontrar funcionários de 40 anos trabalhando na Colorado. Eu sei que isso não é comum no agronegócio, não é comum na pecuária, mas aqui nós temos vários exemplos de pessoas. Eu próprio tenho 31 anos de Colorado, comecei aqui numa época que nós tirávamos um pouco mais de 5 mil litros de leite, e nós vimos dia após dia, ano após ano, nós querendo ser cada vez melhor que nós mesmos. Nós nunca nos comparamos com os outros. Acho que talvez isso é o grande diferencial da Colorado. Ela busca ser excelente comparando o resultado dela própria. Então assim, nós temos noção de tudo que nós precisamos fazer para melhorar. Nós sabemos onde nós queremos chegar, trabalhamos para isso, trabalhamos com melhoramento genético, melhoramento de conforto, melhoramento nas dietas, que vocês vão ver no comentário do Neto e do Gustavo. Tudo isso é oportunidade. E uma fazenda de leite como essa, com 2.400 vacas em ordenha aproximadamente, aí, vai chegar a 115 mil litros de leite no pico, se faz através de uma gestão consciente, pessoas comprometidas, qualidade de alimento, ambiente controlado e uma paixão enorme pelo que a gente faz. A grande diferença está na paixão com que as pessoas fazem a sua rotina diariamente aqui na Colorado. Isso dá para ver na aparência que os animais trabalham aqui dentro desse galpão. Olha, eu acho que a mudança mais impactante aqui foi melhorarmos a qualidade das dietas, a qualidade do material que a gente oferece para a vaca, né? Seja silagem de milho, capim. Depois, melhorar a ambiência onde as vacas estão. Um outro tripé, né? Eu vou falar em 4 grandes áreas. Eu falei sobre nutrição, eu falei sobre ambiência, eu falei agora sobre essa parte de conforto. Depois eu diria que a genética foi algo impactante para nós, né? Nós só trabalhamos com holandês, isso não significa que não é possível ter sucesso com outras raças. No nosso caso aqui, holandês preto e branco.
E por último, a parte das pessoas, né? Eu acho que essas 4 grandes pilares aí sustentam uma produção ao longo dos anos em crescimento. Alimentação, ambiente, genética e gestão das pessoas, gestão da equipe. Nós trabalhamos muito forte, eu gosto de trabalhar com gente. Eu vejo oportunidade nas pessoas e essa oportunidade me fez desenvolver times que levassem a excelência em tudo que eles fazem aqui. Então acho que hoje, seja na venda de genética ou na produção de leite, nós temos ótimos índices de venda, ótimo índice de retorno, ótimo índice de produção. Isso faz com que a gente tire do nosso hectare de produção de milho a maior possibilidade de ganho. Então o ganho em escala é muito importante e isso fez com que a Colorado se tornasse uma fazenda bastante visitada, para que as pessoas entendam como é que nós fazemos isso aqui rodar. Não é fácil, nós temos as nossas dificuldades, todos nós sabemos das nossas limitações, mas nós temos consciência de que o que nós precisamos fazer para continuar crescendo um pouco a mais. Hoje nós não temos como pôr mais animais aqui dentro, nós temos que crescer a produtividade por animal ou ampliar esse sistema. Ele está hoje completo, por isso que a gente vende genética. Hoje nós trabalhamos com areia de cava, é uma areia de barranco. Nós estamos numa região aqui muito próxima, onde tem muita areia. Então hoje a areia que as vacas deitam é areia nova. Mas essa areia nós estamos armazenando ela para que no futuro a gente consiga devolver essa areia ou na cama das novilhas ou na cama das vacas. Então hoje nós repusemos essa areia 3 vezes por semana. Nós damos uma organizada ali. É uma areia muito boa. Isso dá, sem dúvida, é uma das melhores camas para vaca de leite. Muitas pessoas às vezes me indagam, por que areia? É porque a areia, para vaca, é a melhor cama que pode ter. Tem gente tendo sucesso com matéria orgânica também, mas a gente está muito próximo de um porto de areia aqui. É uma região muito... Para nós, ela tem um custo-benefício e qualidade final do produto é incomparável. Você pegar uma cama de areia com borracha ou outras coisas que a gente vê. Aqui tem uma imagem que é muito simples de ver, mas é importante que nós entendamos. Dá para a gente observar que tem muitas vacas na linha de coxo se alimentando, mas dá para observar que tem muita vaca deitada na cama. Isso faz toda a diferença, porque o momento onde a vaca vai de fato produzir leite é o momento que ela está na cama ali descansando, ruminando. Isso faz uma diferença muito grande, porque é muito difícil fazer a vaca ir deitar. É mais fácil fazer a vaca vir na pista se alimentar do que ela deitar. E para ela deitar lá, 2 coisas são básicas. Primeiro, ela tem que estar alimentada. Depois, a cama tem que estar agradável e fresca para ela. Então, assim, acho que uma grande virtude desse sistema é que o melhor local desse barracão é justamente a cama. Porque lá, como tem o defletor, que é essa parede em pé que nós temos, o vento acelera em cima da vaca. Então aquele é um ambiente onde está mais agradável para que a vaca deita. E é fundamental, porque como vocês sabem, a vaca fica 12 horas do dia deitada. Porque ela precisa descansar as pernas, os cascos, precisa ruminar. Então é fundamental que o local onde elas vão deitar esteja limpo e seco. Isso vai atrair a vaca e que o vento, a umidade relativa, a temperatura lá seja agradável. É fundamental que você olhe para os seus animais e entenda que quem não está se alimentando ou bebendo água esteja de fato ocupando a cama, porque é naquele momento que nós começamos a produzir leite. Não é na hora que ela está se alimentando, mas na hora que ela está deitada em repouso, ruminando nessas 12 horas. É aquilo que nós precisamos avaliar, ver se uma fazenda está com o seu manejo correto. Bom, falando um pouco de índices da Fazenda Colorado aqui em Araras, do leite Chandô, um ponto que é muito bom, a nossa célula somática ela é na casa dos 180 de células somáticas, são 2.400 vacas, né? Nós fazemos um trabalho muito grande para usar quase nada de antibiótico aqui, mesmo na secagem de vaca. Hoje, mais de 70% das vacas que secam na Colorado não usam antibiótico nenhum, só selante. Esse é um fato muito importante para a qualidade do nosso leite. E mesmo assim a gente consegue manter célula somática baixa. O índice de mastite é menor que 0,5%. Então esse é um dado bem interessante e geralmente nós trabalhamos muito forte com vacinas e medicamos as vacas às vezes parenteral, se é uma vaca que tem uma mastite ambiental que precisa ser tratada. Não colocamos remédio nos tetos das vacas, bisnaga. Dessa forma a gente tenta ter um leite de melhor qualidade possível.
Sobre a questão de reprodução, algo que nós precisamos melhorar ainda, né? Nossa taxa de prenhez aí na casa dos 23%, é algo que nós precisamos desafiar. Nós usamos o Dairy Comp e esse é um programa americano e é interessante que as pessoas entendam que esse número que eu estou dizendo é calculado por esse programa. Então, porque no Brasil existem várias maneiras de calcular, então eu não vou entrar no detalhe, só estou dizendo de onde é que nós tiramos esse dado, que é um programa americano do Dairy Comp, que é o 305. Nós temos uma concepção aí que oscila entre 35 e 45 no rebanho, de acordo com a época do ano, né? Mostrando que nós ainda temos dificuldade na época do calor, a concepção ainda cai, isso é muito importante. A célula somática baixa, além de nós sermos produtores de leite, e aí o nosso leite lá no mercado, na marca Chandot, ele vai ter um tempo de prateleira melhor, ele vai ter uma qualidade melhor, é importante porque nós hoje sabemos que a qualidade do leite, as mastites têm uma relação muito forte com a reprodução. E nós queremos ter o menor índice de mastite para que a gente possa melhorar os nossos índices de reprodução. Também temos aí uma taxa de nascimento de fêmea na média do rebanho de 75%. Queremos elevar esse número para 80%, depois para 85%. Quanto menos machos nascerem para nós vai ser melhor, porque nós vendemos genética, isso é muito importante. E sem dúvida, a grande volume de fêmea vem das novilhas, né, que são as nulíparas, né, que parem praticamente todas as prenhes de sêmen sexado. Já no gado de leite aqui, a gente ainda é obrigado, por alguma dificuldade na reprodução, de usar sêmen convencional para emprenhar essas vacas, né? Temos aí uma média de 2,7 lactações por vaca, 2,8. Isso faz com que a gente tenha um aproveitamento bastante grande das lactações das nossas vacas, mas também é um número que nós gostaríamos de melhorar. Nós gostaríamos de chegar a 3 lactações média, mas a gente não tem conseguido, né? Quem é do ramo sabe a dificuldade que é. Nós estamos aqui frente a um lote de primíparas, né? E esse é um lote de primíparas de leite A2A2, né? Aqui são multíparas também A2A2. A Colorado trabalha com essa linha de animais com um foco no leite A2A2 e nós estamos hoje com aproximadamente 70% dos nossos animais A2A2 e nós queremos chegar a 100% para a gente não ter que ficar separando o lote. Acho que é uma demanda do mercado. Trabalhamos com sêmen de todas as companhias, não temos acordo nenhum com nenhuma companhia individual. Nós somos assistidos aqui pelo pessoal da Alta, mas nós compramos sêmen de todas as outras grandes empresas, Cemex, ABS, ST, Select Sires, Lagoa. Então acho que isso faz do nosso rebanho um rebanho bem homogêneo, um rebanho preparado para produzir leite. Nós não participamos de exposições, nós não participamos de feira, porque nós não podemos tirar o animal daqui e voltar por ser uma propriedade livre. Então a nossa grande foco aqui é saúde e produção de leite, ou seja, vida produtiva e produção de leite. E hoje começando a dar foco um pouco mais na gordura e proteína, porque nós estamos vendo uma migração do consumo de leite para a área de queijos e iogurtes. Isso faz todo sentido, a gente tentar aumentar um pouco a proteína, aumentar um pouco a gordura dos nossos touros, né, que trazem genética para cá, já que essa é uma capacidade alta que o touro tem de passar para suas filhas. Essa questão do leite A2A2 ainda é pouca conhecida, né? Essa é uma característica do próprio animal, é genética do animal. Ninguém muda o leite para 2A2. A vaca tem na sua genética essa performance no DNA dela, isso, e ela produz um leite, e esse leite ele tem uma melhor digestão no nosso intestino, e consequentemente aquelas pessoas que às vezes reclamam que tomam leite e ficam um pouco mais com fermentação, esse leite tem essa capacidade. Então essa é a tal da caseína 2A2, né, que vai formar a proteína depois, e você pode ter A1A1, A1A2 ou A2A2. E como é que você faz isso? Você faz através da seleção dos animais que têm na sua genética capacidade de produzir somente leite com essa caseína A2A2. Então é muito importante as pessoas entenderem que isso é feito uma análise genômica do animal. E aí você segrega o animal para produzir o leite A2A2.
Com isso a gente facilita para aquelas pessoas que não tem nada a ver com intolerância à lactose, não tem nada a ver com intolerância a alguma enzima do leite. É unicamente a fácil digestão dentro do intestino da pessoa. Cuidado para que a gente não entendam coisas erradas. O que nós fazemos é comprar touros, que só compramos touros A2 A2. Porque aí quando eu tenho uma vaca aqui A1 A2 e ela cruza com um touro A2 A2, a chance da filha dessa nascer A2 A2 é grande. Então, há uns 3 anos atrás, nós paramos de comprar touros que não sejam A2 A2. Então, uma maneira de você melhorar a sua porcentagem de animais A2 A2 é você não permitir que entram touros que não tragam o alelo, né, que não traga esse gene do A2 A2 para a filha. Se você cruzar com uma vaca A2 A2, 100% vão ser A2 A2. Se você cruzar com uma vaca A1 A2, você tem 50% de chance de ser A2 A2, porque o touro vai mandar o gene A2 A2 e a vaca pode mandar o A1 ou o A2. Agora, se você tiver vacas A1 A1, essa novilha é 100% de chance que ela não vai ser A2 A2. Então, assim, você vai tendo que fazer toda uma triagem aí. Não, é porque a mãe manda um dos genes, né? Então, se a vaca for A1 A1, a vaca sempre vai mandar o A1. Então, a filha dela vai ser A2 do touro, mas ela só vai pegar o A1 da mãe. Então, a filha vai ser ela nunca vai ser A2 A2. Tem uma bezerra agora que é A1 A2. Quando você cruzar essa bezerra daqui 2 anos com touro A2 A2, a cria dela tem mais chance de ser A2 A2, entendeu? Porque vai afunilando. Só que demora muito, né, para você fazer isso. Parte de energia aqui, a gente está exatamente numa incógnita agora, né? Nós temos energia solar lá na portaria, como vocês viram lá, mas hoje a energia que nós temos na Colorado ainda é energia comprada no Mercado Livre mesmo, é energia normal da Electro, da CPFL. Então, assim, o grosso da energia aqui ainda. Mas nós estamos agora num projeto, num desenho de um biodigestor, mas nós não queremos fazer energia elétrica com esse biodigestor. Nós queremos fazer biometano, nós queremos fazer combustível com esses geradores. Porque a energia para nós aqui em São Paulo, ela é menos cara do que nos outros estados. Então não vale a pena você fazer um mega projeto de biodigestor para gerar gás, para queimar o gás, para tocar um motor para gerar energia. Então, para nós aqui hoje, essa energia ela tem um custo bastante atrativo que nós compramos no Mercado Livre. E a ideia é a gente comprimir ele depois e vender para caminhão, para frota, para trator, alguma coisa desse tipo. Também, só que aqui nós temos que adulterar todos os motores e custa muito caro, né? Então, a princípio, talvez um caminhão ou outro, né? Mas com essa ideia de energia renovável, aí eu acho que esse é um caminho, né? A gente está agora nesse projeto de fechar esse biodigestor aí, que eu acho que isso aí tem um impacto muito grande na parte de sustentabilidade, né? Na parte de fertirrigação. Você vê, essa fazenda tem 150 hectares de área verde para produzir capim, como o Gustavo Neto vai falar para vocês. E nós fazemos fertirrigação nessas áreas. Então tudo que a gente conseguir melhorar na qualidade desse chorume é melhor para a natureza, para o meio ambiente, para o solo, né? Então um grande impacto que a gente vai ter da gente ter aí um chorume, né, ou um dejeto que a gente faz a fertirrigação, é totalmente aproveitado para gerar energia. Então a gente vai melhorar a parte de sustentabilidade, a parte de carbono, tudo isso. A Colorado hoje já trabalha com compostagem, né? Todo esse material daqui de dentro, ele é raspado, leva para uma prainha, lá nós separamos a areia do esterco. A areia a gente vai naquele depósito que eu falei e o esterco a gente passa numa peneira e a parte sólida nós levamos para compostagem. E lá a gente faz toda uma preparação para fazer um composto. E esse composto volta para a área de milho ou para as áreas das fazendas de laranja para enriquecer o solo. Então, a hora que eu seco esse composto, a parte líquida vai para a fertirrigação e 75% a 80% dessa água ela é reaproveitada. Então, o flush que a gente faz aqui, de 75% a 80% dessa água é água de reuso. Nós não usamos água limpa para fazer fértil, para fazer o flushing aqui. Nós usamos água de reuso pelo nosso comprometimento com o meio ambiente. É muito impactante isso para nós, poder discutir entre nós. Seria muito triste a gente ver uma água limpinha lavando isso aqui num país ou num planeta que está carecendo muito de água.
E essa região que nós temos aqui, a água é escassa. Então a gente tenta utilizar 80% da água que nós usamos para lavar o chão, é água de reuso. A água que os animais tomam é a mesma água que eu tomo, que o Gustavo toma, é a água que a gente lava o equipamento. Aí sim, a água de bebida é água nobre, água tratada, inclusive clorada, para que os animais tenham acesso à melhor fonte de água possível. Nós aqui nem gelamos, nem aquecemos a água. Eu acho que a vaca gosta de perto de 25 graus ali. É uma temperatura que eu acredito que é bem confortável para as vacas tomarem aqui. O flushing, pessoal, o flushing na realidade é que nós vamos fazer, flushing é uma inundação. Toda vez que essas vacas são levadas para a sala de ordenha, nós tiramos o excesso de areia, de matéria orgânica, também com a ideia de ter que gastar menos água. Então nós damos uma raspada com pneu, levamos esse material sólido até uma canaleta que tem aqui no final. Em seguida nós soltamos uma onda gigante de água, mais ou menos de 15 a 20 centímetros, e essa onda lava o piso e ele fica extremamente limpo e seco. Isso é o que a gente chama de flushing. Toda essa água desce, leva esse material que está aqui para a prainha, esse material depois é separado entre sólidos e areia, e esse sólido é o que vai para a compostagem, e o líquido, 80% a gente reaproveita e 20% a gente faz a fertirrigação. Bom, aqui a gente está vendo uma antena, né? Esse é um sistema de Israel do Afkim. Então é uma antena que passa os dados. Se a gente olhar nas vacas, elas têm um colar no pescoço. E esse colar identifica quem é a vaca, identifica o movimento que ela está fazendo, identifica o horário que ela ficou no coxo comendo, identifica o horário que ela ficou na cama. E com isso nós podemos dizer... E ele também pega se a vaca está ofegante. Com essas informações nós podemos ter certeza se as vacas estão tendo... conforto, porque se todo esse lote estiver respirando muito ofegante, significa que a temperatura aqui está alta. Com essa informação nós sabemos a hora que essa vaca vai para a ordenha, nós sabemos o local que ela foi ordenhada, nós sabemos o leite que ela dá e nós conseguimos aí acompanhar para ver se essa vaca está fazendo uma curva legal de produção de leite, se o leite que ela está produzindo é aquilo que a gente havia desenhado. Então a gente monitora. No final do dia sai um relatório de saúde e nós temos noção exata de que vaca caiu a sua produção, ou que vaca ficou muito tempo deitada, ou que vaca está em cio, né? É outra coisa, né? Esse colar é um acelerômetro e ele mede quanto tempo essas vacas tiveram andando. E com isso a gente cruza para saber se ela está em cio ou não, para poder cobrir ela ou transferir um embrião. Aqui a gente está vendo, pessoal, a colocação de areia, né? Que é aquilo que a gente está falando da qualidade da cama. E aí nós podemos ter uma ideia da qualidade da areia, né? A sua textura, a sua maciez. Não tem pedra, não tem nada. Ela é geladinha. Isso para a vaca faz uma diferença. Quando elas voltarem da ordenha agora, a cama dela vai estar bem feita e elas têm condição de se alimentar e vir deitar numa cama fria, limpa e seca. Isso é que vai trazer a vaca para cá, fazendo um impacto positivo na produção de leite. Agora, nesse momento, a gente está vendo que a comida já foi colocada, né, aguardando os animais para a hora que eles retornarem da ordenha. Nós vimos a areia sendo colocada, o trator está ali empurrando parte dos sólidos. Depois nós vamos fazer a lavagem disso aqui com o flush e aí nós vamos trazer os animais de volta da ordenha para que a gente possa acessar o coxo e a cama lá. Aqui nós estamos no bezerreiro, né? A Colorado, ela trabalha com essas gaiolas no chão, com cama de maravilha sobreposta. Nós temos 4 bezerreiros separados, né? São bezerreiros que foram aproveitados, né? Aqui era uma sala de ordenha, mas ele é muito confortável porque a telha é térmica. Nós trabalhamos aí com a média de nascimento de 2.800 bezerras por ano. Existe um mês que tem um pico um pouco maior. Elas nascem e no primeiro dia elas ficam na maternidade, onde elas recebem colostro. Nós tentamos dar nas 2 primeiras horas de vida ali, com foco na primeira hora, 10% do seu peso vivo de colostro. Nós fazemos a medição da qualidade desse colostro, né? Tentamos usar ele aí acima de 25 de Brix.
e tentamos dar aí mais ou menos 4 quilos, 4 litros, né? Na verdade, o que a gente sonha é ter uma bezerra que esteja ganhando peso como essa aqui do lado. Para isso, a gente usa 7 litros de leite, adensado a 14%. E esses 7 litros de leite, a gente começa com 6, e com 2, 3 dias, assim que ela consegue ingerir todo o leite que hoje é dado no balde, a gente passa para 7 litros. Esses 7 litros vai até aproximadamente os 55 dias de vida. Aí nós começamos a fazer um degradê, vamos tirando um pouco desse volume de leite, de forma que a gente baixe de 7 para 5, de 5 para 3, aí passamos para uma mamada só ao dia, de forma que lá por volta dos 80 dias, essa bezerra já vai estar praticamente ingerindo nada de leite e consumindo 1,2 kg, 1,5 kg de concentrado. O concentrado a gente oferece a partir do primeiro dia e ele fica sempre à vontade no balde, assim como a água, né, que nós temos uma prioridade máxima de qualidade de água, água limpa, seca, né? O concentrado a gente faz aqui, também é uma mistura de uma dieta que os nossos técnicos fazem. Com isso a gente tem conseguido ganhar algo em torno de 900, 950 gramas de peso do nascimento à desmama, que ocorre ali por os 80 dias, e aí elas passam para a fase de pós-desmama, onde elas vão ser mantidas apenas com concentrado e feno por mais ou menos uns 20 dias antes da introdução de dietas com forragem fermentada, que seria silagem de milho e capim. Isso aqui é um pouco da nossa rotina. Nós estamos estudando para mudar para mamadeira, mas no momento a rotina da colorada ainda é feita no balde. Nós desmamamos, pesamos, fazemos as vacinas, acompanhamos as descórnea, tudo nessa fase inicial até os 90 dias de vida. Aqui a gente está vendo as bezerras desmamadas, e aqui dá para a gente entender um pouco da dieta, né? Eu falei que é a base de feno e concentrado. Essa é a dieta da pós-desmama lá que nós comentamos. Essas bezerras vieram para cá antes de ontem. Então é uma bezerra recém-desmamada. E a ideia aqui é não permitir que ela perca peso. Para isso a gente mantém elas fechadas aqui em grupo. Nós temos a água, temos o mesmo concentrado que ela comia lá, porém aqui ele tem um pouquinho mais de fibra, por causa da saúde ruminal. E elas vão formando lotes de 9 animais. E eles vão ficar aqui praticamente 20 dias nessa dieta. Aí nós vamos soltando eles para os piquetes, para eles terem contato com o carrapato. E a gente vai crescendo, os lotes de 9 vira 18, de 18 vira 35. E aqui já são animais, nessa fase, são animais que já estão começando a ter acesso ao alimento fermentado, que seria a silagem de milho e o pré-secado, e aveia e cevada também, que faz parte da dieta dos nutricionistas. Vocês veem que é uma dieta já bastante diferente, lá é muito mais seca, com muito mais fibra, e aqui é muito mais úmida, e aqui a gente já tem todos os fermentados. Então dessa forma a gente vai construindo o nosso ruminante, e aqui elas estão mais ou menos aqui com 120, um pouco mais de dias, e elas vão mudando de lote. Aqui ocorre todas as vacinações. Dessa forma é que a Colorado vai trazendo. Ali na frente a gente vai ter um compost, que é o que completa todo esse ciclo antes dela se tornar um animal adulto. E para nós, um animal adulto que sai da criação de bezerro é quando elas atingem mais ou menos 11 para 12 meses de idade. Elas vão ficar aqui dentro da fazenda ainda, mas elas vão para um outro setor, onde a gente vai prepará-las aí sim para entrar na reprodução, que vai dar início aproximadamente com 13 meses de idade, com 380 quilos, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Dessa forma a gente começa todo o ciclo de novo. Aí a bezerrinha que a gente viu vai ficar gestante e nós vamos tratar elas aqui dentro da fazenda, mas numa área separada para a criação das novilhas aí, que é separado dessa área de que é a criação das bezerras. Esse aqui é um bezerreiro para 200 bezerras e aqui na frente é o composto. Nós construímos ele há uns 5 anos
e aqui é um composto para 500 bezerras. Também usamos o flush para manter limpo. E aqui tem a cama. E essa cama, nós utilizamos aquela gaiolinha que nós vimos das fêmeas lá, aquele material sobreposto das bezerras novas, ele é trazido para cá e ele é o substrato para esse compost. A diferença é que o nosso compost é aberto, né? E as bezerras têm acesso aos piquetes, para onde elas têm acesso a carrapato, que faz parte do plano da Colorado de trabalhar preparando esses animais, porque como nós vendemos genética, é importante que esses animais no Brasil estejam preparados para os carrapatos. E aqui elas vão passar mais uns 3 meses e vai começar um novo ciclo de reprodução, que é a parte final lá, quando elas estão aí atingindo um pouco mais perto dos 11 meses. É um fato interessante, falando em bem-estar animal, muitas pessoas às vezes falam assim, poxa, os animais são criados presos. Dá uma olhada no que está acontecendo agora. Não está calor, não está chovendo, não tem sol e o piquete está aberto. Vocês podem ver na filmagem, não tem um animal no piquete, eles estão todos aqui. Por quê? Porque aqui, com o ventilador e próximo da água e da comida, está muito mais confortável que lá. Então isso é para mostrar um pouco a ideia de bem-estar animal, que não é porque os animais têm essa cama que isso aqui é desconfortável, muito pelo contrário. Se você der oportunidade para eles, eles ainda preferem aqui. Então isso contextualiza para as pessoas que estão nos assistindo a importância da gente criar um ambiente onde as necessidades dos animais são contidas, que é ar de qualidade, água de qualidade, comida de qualidade e vento. Essa é a importância. Dá para ver a pista limpa também, ou seja, um ambiente agradável. Isso aqui retrata bem o bem-estar animal, que não tem nada a ver de nós obrigarmos a elas irem para o piquete. Aquilo não é reflexo de bem-estar. Elas têm acesso ao piquete e elas ainda preferem ficar num ambiente controlado aqui dentro. Isso acontece com as vacas também. Eu sou Neto Carvalho, sou gerente aqui de pecuária da Fazenda Colorado. Nós estamos aqui no setor de produção das vacas em lactação, né? E falar um pouco em relação ao manejo das dietas. Hoje nós trabalhamos com 3 dietas, sendo as de alta produção, que são rebanhos em torno de 52 quilos de média. Depois uma dieta de média, que já é um rebanho de torno de 42, 45 quilos de leite em produção. E a dieta de pós-parto, né? Basicamente todas as dietas são compostas de silagem de milho, pré-secado de Tifton, cevada úmida de resíduo de cervejaria, né? Caroço de algodão, polpa cítrica, milho, farelo de soja com alta PNDR, que é o soypes que nós usamos aqui, gordura inerte e macro e micro vitaminas e além de alguns aditivos também, né? Isso é o que basicamente compõe a dieta aqui dos animais em produção. Um diferencial é no pós-parto, que a gente recebe, que lá tem alguns aditivos específicos que a gente considera, que seria colina e metionina. Então, dos aditivos talvez seja o que mais tenha diferenciação aqui em relação a esses animais. Os animais são separados por produção e também por paridade, né? Então, primíparas e multíparas são separadas. O manejo é feito quase que semanal, porque hoje o volume de parto está sendo muito grande e a gente tem um desafio aqui hoje de superlotação. Então isso obriga a gente a ser um pouco mais, não diria eficiente, mas um pouco mais ágil na tomada de decisão em relação ao manejo, né? A gente acha ruim que tenha que movimentar animais, né? Quanto menos movimentar seria melhor. A gente sabe que existe um estresse social de adaptação quando você muda o animal de um lote para outro, mas na realidade da fazenda aqui a gente não consegue evitar esse tipo de manejo, né? É interessante que às vezes, em determinada época do ano, problema de jejum hemorrágico, sabe? E é uma coisa que a gente ainda não conseguiu detectar o que é a causa, o que é a consequência disso. Porque quando a gente olha score de fezes, atividade ruminal, a própria gordura do leite, assim, os animais estão saudáveis, pelo menos como indicador do aporte nutricional parece estar bem. Mas uma das coisas que eu posso acreditar é que seja a superlotação. Então a superlotação que a gente tem aqui chega a 30%.
Então isso altera o comportamento do animal, né? A oportunidade que ele vai ter de chegar no coxo para comer, ele vai aproveitar aquele momento e comer mais rápido. Então isso pode, sem dúvida, deprimir muito mais o pH, né? E isso talvez seja uma das consequências. Outra possível consequência, própria Clostridium em silagem. Às vezes a gente tem necessidade de fazer silagem em estilo de superfície, a gente sabe que mais que a gente consiga, a gente tenta manejar melhor, a gente não consegue ser 100% eficiente, né? Em relação às ocorrências de transição, a retenção é uma coisa que me incomoda aqui. A gente está trabalhando mais no manejo, e uma das coisas que a gente detectou é que no período da noite não estava aproximando comida, aí a gente chegava no dia de manhã, as comidas estavam longe. Então, quer dizer, não é que o consumo está baixo, a vaca não está tendo acesso à comida, né? Então isso a gente alterou e a gente vai fechar o mês agora do mês de março para ver se foi resolvida essa questão. Mas é uma coisa que me incomoda. Deslocamento de abomaso é bem tranquilo aqui, é menos de 1%. Às vezes ocorre muito em função do próprio lotação, né? Então é um desafio realmente, a lotação. Deslocamento de abomaso nem sempre é só dieta, né? O próprio agrupamento também o espaçamento de coxo pode ser bem causal de um deslocamento, né? Eu acho que é basicamente isso que a gente tem mais questão de sanitária, né? Casco é uma coisa que hoje a gente tem uma dificuldade de manejo, porque faltam pessoas. Então a gente tem que retirar a pessoa do setor para cobrir outra. Então está ficando atrasado o preventivo. Isso é uma coisa que a gente está remanejando alguns funcionários para tentar otimizar esse período aí de cascamento, né? Aqui foi uma das coisas que eu mudei quando eu cheguei aqui, exatamente pela superlotação. Uma estratégia que eu fiz foi aumentar a frequência de tratos, sabe? Então eram 3 tratos, hoje já são 6 tratos por dia para esses lotes de mais alta produção. Aqui o manejo que a gente tem adicional, né, do vagão é a Bobcat, que tem a função de aproximar esse trato. Então a determinação nossa aqui é que depois de meia hora, 40 minutos que foi passada a dieta, ele volte aqui e aproxima. E depois segue numa sequência aí, cada 1 hora, ou visualmente, se ele vê que está comida afastada, ele vai e aproxima. A dieta, sempre que a gente vai fazer uma formulação, a gente obviamente faz uma análise das forragens. Os concentrados, vamos dizer o milho, soja, geralmente tem uma análise padrão, então isso a gente faz com menos frequência. Aqui, como o rebanho é grande, o consumo é alto de silagem, uma vez por semana a gente tem feito a análise das forragens, tanto a silagem e o pré-secado de Tifton. O pré-secado a cada 15 dias. Até porque a participação nele da dieta não é tão grande. Então a gente acredita que a variação disso aí não vai prejudicar tanto. Mas o silo de milho a gente faz questão de fazer uma vez por semana. Que existe uma variação, geralmente o que a gente consegue, que a gente procura observar é teor de amido, né? FDN, digestibilidade de fibra, a própria matéria seca que a gente faz aqui de rotina, mas também a gente considera isso no laudo também que a gente envia para o laboratório, né? O FDN indigestível em 240 horas é algo que eu sempre gosto de estar olhando, que ali para mim, sabendo que a limitação de consumo de FDN indigestível, né, tem em torno de 0,2, 0,3, 0,4% do peso vivo, isso eu tenho um certo direcionamento para ver se aquela dieta está adequando, que não vai limitar consumo, né? Então é um ponto que eu olho bastante também. Outra coisa, muita gente se preocupa com o teor de amido, né? Mas para mim, mais importante que o teor de amido é a digestibilidade do amido. Então, se eu tenho um amido de alta degradação, eu preciso me preocupar também com FDN fisicamente efetivo. Aí eu já passo a olhar a correlação entre amido fermentável e FDN efetivo, né? Que para mim faz todo sentido na questão de saúde ruminal. Então, se eu trabalho com milho úmido, eu tenho que trabalhar com determinado nível de amido fermentável.
vacas de alta produção, para mim, eu trabalho no máximo 19% de amido fermentável. De média, baixa, pode trabalhar em torno de 16%, 15%. Pensando em segurança também, esse é o meu limite de 19%. Uma outra coisa que me segura aqui de trabalhar com mais amido, não amido fermentável, né? É a própria lotação. Então isso é um desafio também. Então, por questão de manejo e de precaver algum acidente que possa vir causar acidose, eu sou um pouco mais comedido nessa questão. Hoje o teor de amido da dieta é em torno de 27%. É o máximo que eu trabalho aqui. Eu sei que tem propriedade que a gente conseguiria chegar até 30%. Mas por uma razão de bom senso eu não chego até esse valor. E de novo, né, olhando sempre o amido fermentável, que para mim é mais importante. Qual que é a consequência de você extrapolar a quantidade de amido? É fermentação, né? Aí é queda de pH e problema de acidose. Aí é depressão de gordura do leite, menos atividade ruminal, depois pode ter, apesar de que eu tenho uma certa problema de casco para mim, por exemplo, para mim é uma coisa muito abrangente, não é especificamente de uma acidose. Eu acho que o animal tem que passar muito tempo em acidose para ter problema de laminite. Mas num primeiro momento seria queda de depressão de gordura do leite, né? E própria diarreia, isso é o que me preocupa de trabalhar com maior teor de amido. Lembrando que a fazenda tem um laticínio, né? Então ela verticaliza a produção. Entre outros tem o produto que é o creme de leite, então é importante que tenha teor de sólidos alto, né? Especialmente gordura. Então por isso a minha preocupação em relação a isso. Score de fezes para mim é um termômetro muito importante para avaliação de dieta, né? Então acho crucial isso daí, condição corporal, atividade ruminal, né? Que a gente quer que pelo menos 50% dos animais estejam ruminando pelo menos 1 hora depois ou 2 horas depois da alimentação. São indicadores que a gente trabalha quase que diariamente. Outra atenção que a gente deve ter em relação ao tamanho de partícula, né? Tanto de silagem de milho quanto o próprio pré-secado, que é o que a gente considera como fibra longa aí. O tamanho de partícula eu acho que é fundamental até como atividade ruminal, ela depende da característica física da fibra. Então o tamanho de partícula é o que vai realmente fazer a vaca ruminar, né? E a gente usa como ferramenta a Penn State, que a gente gostaria que na peneira superior ela estivesse de 2% a 5%, na peneira do meio acima de 60% e depois na de baixo em torno de 50% ou menos, né? Em relação a tamanho de partícula de silagem, né? Uma coisa que determina muito a gente nessa questão de definição de tamanho de corte é o teor de matéria seca que está sendo colhida essa forragem. Se ela está mais seca, ela torna-se mais difícil de compactação. E uma alternativa que a gente tem para melhorar isso é aumentar o tamanho, diminuir o tamanho de partícula, né? Então, um exemplo, a gente teve uma safra aqui que chegou a passar do ponto, a gente trabalhou no corte de 11 milímetros. Agora, isso é importante que a gente tem, aqui na Colorado, a gente tem a oportunidade de trabalhar com uma segunda fonte de fibra. De repente, uma propriedade que trabalha somente com silagem de milho, eu já acho que é um pouco arriscado ter problemas de acidose, como a gente vinha falando antes, né? Porque não vai formar aquele match ruminal que vai reduzir a taxa de degradação do milho e de outros cereais e acaba caindo direto no fundo do rumen, onde tem mais fermentação e possibilidade de ter acidose, né? Então esse é um cuidado que a gente precisa ter. Inicialmente, assim, eu acho que o ponto ideal, né, de tamanho de partícula em silagem de milho é em torno de 2,5 centímetros. Talvez pensando num tamanho de corte com automotriz de 19 milímetros, desde que esteja num ponto ideal de matéria seca, né, em torno de 35%, 36%, por aí. Já a fibra longa em torno de 6 centímetros, 5 centímetros de tamanho de partícula, considerando pré-secado de típico. Meu nome é Gustavo, eu sou coordenador do setor de nutrição da Fazenda Colorado. Nós estamos aqui no setor
de produção de silagem de capim, né, o pré-secado. São em torno de 150 hectares de produção entre Tifton e Coast Cross. Então como que funciona? Né? A gente corta esse material no campo, esse material fica 2 horas e um implemento espalha todo esse material para facilitar a secagem desse material. Depois de 2 horas a gente vem com a enleiradeira, faz as leiras, a máquina colhe e pica esse material. Né? A gente tenta trabalhar aí entre 38% a 42% de matéria seca, certo? Na peneira, o corte a gente tenta trabalhar com 18 milímetros, 16 milímetros, mais ou menos. Na peneira, em torno de 20%, próximo de 20% na peneira de cima, de 19%, na de 8%, tentar trabalhar em torno de 60% e de 20% a 30% na peneira do fundo. Né? Então, nós começamos a silagem de milho aqui no mês de janeiro, né? Metade de janeiro ali. Tivemos vários intervalos durante esse tempo. Essa semana é um intervalo, então é um momento que a gente tem que aproveitar para poder colher o capim também, chega muito junto. A safra nós vamos finalizar em torno de dia 15 de abril, para depois começar o planejamento da colheita da safrinha. Ô, pessoal, esse aqui é o caminhão que veio lá, que recebeu o material, né? Eles estão descarregando no silo. Hoje nós estamos fazendo o silo aí de superfície. O ideal é a gente, para cada 1 metro de altura, a gente tem que trabalhar 4, 5 metros de largura, né? Apesar de ser um material de grande desafio, que às vezes é um material que tem uma matéria seca mais alta, a parte de fibra, né, é um pouquinho maior da silagem de milho. Mas a gente lida com um desafio, apertando ali na compactação, né, uma lona de boa qualidade, e para a gente ter um bom resultado no momento que estiver fornecendo esse alimento para os animais. Pessoal, nós estamos aqui na maternidade, né, no caso o pré-parto, e nós trabalhamos 100% dieta aniônica aqui, até por questão do manejo, certo? E hoje são 2 tratos diários. Nós temos 3 lotes aqui nesse setor. O lote de vacas, esse lote aqui de novilhas e mais na frente o lote de animais que estão próximos a parir. Do lado do lote de novilhas nós temos as baias de parição. E hoje nós trabalhamos 100% com dieta aniônica nesse setor, até mesmo por questão de logística. E são ofertados 2 tratos diários hoje. Então, o pessoal aqui do setor, que está aqui o dia inteiro, são 3 turnos, né? Eles são responsáveis por empurrar esse trato. Então, aliviando um pouco o trabalho ali, eles vêm imposto esse trato, estimulando os animais a consumirem. É uma fase de grande desafio, né? Aqui também é cross, e com esse estímulo ali diário a gente otimiza o consumo dos animais. Estamos aqui na parte do setor de alimentação, que é um estoque, né? Um galpão onde a gente guarda alguns alimentos que a gente tem um alto consumo diário, até para guardar bem esses alimentos, né? A gente não perder a qualidade deles. Um deles aqui é o caroço. Estão gastando aí em torno de quase 6 toneladas por dia, né? No fundo ali a gente tem polpa cítrica. Nós começamos a fazer um estoque no ano passado e estamos caminhando para o final dele. Estamos próximo aí de 7 toneladas por dia de consumo. Usamos esse galpão também para estoque de feno, as bolas de feno. Algumas nós produzimos na fazenda, as outras a gente compra. Casquinha de soja que a gente usa na ração das bezerras, e guardamos alguns implementos aqui,
nessa parte do setor de alimentação. Então esse é o nosso galpão de estoque. Feno diário eu estou em torno de 500 quilos mais ou menos, né? Uma bola dessa aqui deve estar em torno de uns 200 quilos. Então seria isso. Uns 90% de matéria seca. A gente trabalha nesse material. E nós usamos em algumas dietas da recria e usamos nas dietas do pós-parto. Pessoal, nós estamos aqui no setor da recria, né? Os animais que estão preparando para a reprodução, alguns animais que já foram inseminados. E hoje nós fazemos trato na parte da manhã e na parte da tarde nesse setor. E como a gente regula essa sobra? Não tem como a gente pesar a sobra pela logística, né? Senão ficaria muito difícil. A gente regula essa sobra fazendo uma avaliação bem cedo do score de coxo. Nesse setor aqui a gente tenta trabalhar em torno de 3% de sobra. Nós estamos falando aí de um score entre 2 a 3. Hoje a avaliação de score é de 0 a 5. Né? A gente tenta trabalhar mais ou menos com esses parâmetros aqui. E na parte da manhã a dieta é tabelada, né? A quantidade de comida que chega para os animais. À tarde é relacionada ao ajuste que a gente faz com o score de coxo pela manhã. Aqui a gente está no centro do setor de alimentação da fazenda. Como nós falamos lá do galpão, lá de cima do estoque, os setores de silo, que é silagem de milho, silagem de sorgo, silagem de capim, né? E aqui nós temos um galpão de minerais, 4 silos onde está desativado. Nós vamos botar eles para rodar aí talvez com ração de recria. Temos aqui a carreta que faz a dieta das vacas em lactação, que é de 30 metros cúbicos. Atrás nós temos uma autopropelida aqui de 19 metros cúbicos que vai fazer o trato da maternidade. Nós usamos aquela autopropelida para fazer ração. Temos uma pá carregadeira no centro do setor de alimentação para jogar os ingredientes dentro das carretas, né? E aqui nós estamos caminhando para o setor das baias. No setor das baias, a primeira baia a gente coloca aqui feno picado, do feno lá de cima que a gente viu. Nós colocamos aqui também 2 baias para cevada, 2 baias abertas para caroço, uma para polpa e uma para fubá, caso a gente precise de alguma urgência, né? Na questão do fubá, para o silo ali de fubá, nós vamos falar dele mais na frente. Na nossa frente aqui nós temos 4 silos, né, de soja, sendo o primeiro silo soja bypass, né? Nós temos capacidade em cada silo 52 toneladas, então o primeiro silo bypass e os outros 3 silos de farelo de soja. Ali se encontra a carreta da recria, só que essa carreta é uma carreta que estava guardada, porque nós usamos uma de 22 metros cúbicos, aquela é de 18, né? Está suprindo o lugar da outra que está em manutenção. E vamos ali para o setor de produção de fubá da fazenda. Aqui a gente está no setor de produção de milho moído da fazenda, né, de fubá. Nós temos 2 silos de grãos, cada um com 1.500 toneladas de capacidade. Desses silos maiores aqui a gente direciona para esse silo menor, antes da moagem. Esse silo tem 21 toneladas. Direcionamos aqui para o moinho, 50 cavalos. Moemos todo esse material e colocamos nesse silo de 32 toneladas. Nosso gasto hoje na fazenda está girando em torno de 16, 17 toneladas. A rotina das vacas em lactação, né? Nós começamos às 4h30 da manhã. 4h30 da manhã começa a ser feito o primeiro trato
E seguindo a sequência, hoje nós trabalhamos com 3 dietas aqui dentro do galpão de lactação, né? Nós temos dieta de alta, dietas do 4-5 e dieta do pós-parto. Então a sequência é da seguinte forma: nós começamos no pós-parto, a primeira carreta, fazemos uma outra carreta da dieta 1, 2 e 3, só que nós fornecemos no rancho 1 e no 3, mais uma carreta da dieta 1, 2 e 3, a gente fornece no 2, depois uma do 4, 5, mais uma do 1, 2 e 3, e para finalizar, na parte da manhã, uma do 4 e do 5, né? No nosso grupo lá, da nutrição da fazenda, quando o pessoal que está coletando a sobra e manda a sobra da maternidade, automaticamente o funcionário que está na parte da manhã, na alimentação das vacas em lactação, ele já vai fazer a dieta da maternidade, que seria do pré-parto, né? Então às vezes faz antes da penúltima carreta ou antes da última carreta, certo? Na parte da tarde nós começamos de novo pelo pós-parto, faz uma carreta para o lote 1, 2 e 3, uma carreta para o lote 3 e 4. E logo após essas carretas a gente faz mais um trato da maternidade. À noite seria 2 carretas do lote 1, 2 e 3, sendo uma no início da noite e uma na última carreta da noite. E entre essas 2 carretas a gente vai fazer uma carreta aqui para o lote 4 e 5, né? Eu sempre falo, para entregar um bom resultado desse, a gente precisa ter uma equipe motivada, sabendo o que está fazendo e preocupada com o resultado. Nós temos um aplicativo que demonstra o erro, né, de cada ingrediente, da descarga também, né, do fornecido para os animais. E geralmente nas fazendas o pessoal luta aí para ter um erro de 2%, 3% seria um bom número, 2% seria um bom número. Eu falo que eu tenho a melhor equipe do mundo, porque nós trabalhamos aqui com um acerto mais ou menos de 99,8%, 99,7%. E isso que vai entregar são as pessoas. Então as pessoas motivadas diariamente vão entregar esse ótimo resultado como um todo. Falando um pouco do manejo da sobra, né, que é um grande desafio para a fazenda. Então, como que a gente trabalha aqui? Essa sobra é coletada aqui dentro. A gente coleta também na maternidade. Nós coletamos também ali no bezerreiro 2, onde nós vamos passar. E a gente reaproveita essa sobra, certo? Então, começou a coletar aqui, nós temos um lote de leite do lado de fora, que é o 9 e o 10. Nós fornecemos para esse lote, fornecemos também para um lote da recria, que é o 21, e tem um lote 18, que são os animais que saem do bezerreiro 2 no pós-desmame e são levados para a recria. E aí o que sobra dessa sobra, nós deixamos no silo da recria, que seria o silo de sorgo, para o nosso colaborador que trata a recria direcionar para os lotes dos animais que estão em fase de reprodução. Aqui dentro nós trabalhamos no gado de lactação em torno de 5% de sobra. Podemos trabalhar aqui entre 8% a 10% dos lotes de transição, que seria pós-parto e maternidade, que é o pré-parto. Bom, eu sou o André, coordenador do laticínio da Fazenda Colorado. Agora vamos entrar no laticínio da Fazenda Colorado. Aqui fica o nosso setor de pasteurização, leites, tanques de leite cru, né? São 7 tanques, 5 tanques de 13.500 litros, 2 tanques de 30 mil litros e nós temos um silo externo também que é para leite spot, de 70 mil litros. Aí aqui o nosso setor de pasteurização.
pasteurizador, homogeneizador, desnatadeira. Hoje nós estamos processando em torno de 70 mil litros por hora da pasteurização, né? Passando pela pasteurização são os nossos tanques de leite pasteurizados. São 4 tanques de 15 mil litros. Bom, a pasteurização em si é o que faz com que a qualidade do nosso leite seja boa, né? É o que faz com que o leite aguente a quantidade de tempo dentro do mercado. Então, por isso que passa pelo processo de pasteurização, que nada mais é do que aumento de temperatura e abaixo de temperatura. Aumenta a 75, diminui a 3 graus. Isso, é uma única vez, é isso aí. Processo de coisa de segundos. São coisa de segundos passando ali no pasteurizador. E aqui já é a nossa sala de invase. Aqui nós temos a envasadora de leite, né? Garrafa de 1 litro. Hoje nós estamos envasando em torno de uns 50, 60 mil litros de leite. Garrafa. E aí nós temos também, fora a garrafa, nós temos saquinho e bag. Também, leite. E também temos o nosso creme. Invase de creme também. A extração da gordura do leite, a gente faz o creme de leite. O queijo não é feito aqui. Queijo não é tão forte. Aqui é a sala do posicionador, onde inicia o processo de garrafa. As meninas, as garrafas, né, vêm em fardos, as meninas despejam, né, dentro de um funil e aí passa no nosso posicionador, onde deixa as garrafas certinho para passar no datador, passar pelo ar ionizado para depois fazer um invase do leite. Então aqui é o início de tudo. Ela é operadora do datador. Ela fica aqui verificando se tem alguma garrafa com deformidade, alguma coisa assim. E também verificando a data, se está ok. Bom, aqui é outra sala, que é onde é a nossa embalagem, né? A nossa enfardadeira. Onde os leites fazem os fardos, né? Para depois seguir para a nossa expedição. Que o último processo é a paletização. Então aqui é a última etapa do nosso processo do laticínio. Aqui é a paletização. Então vem os fardos, né? E aí nós fazemos a montagem, camadas em cima do pallet. Fazendo a montagem, os quadros já saem estrechados. Saindo da máquina, são levados direto para a câmara fria. E da câmara fria a gente faz o embarque para os caminhões. Bom, aqui é a nossa anticâmara. Nós fazemos os carregamentos dos veículos aqui e as nossas câmeras. Essa é a câmara fria 1. E aí nós temos a segunda câmara fria também. Essa é um pouco maior, com capacidade. Futuramente ela vai ter capacidade para 90 pallets. Hoje nós estamos colocando em torno de 30, 40 pallets aqui dentro. Bom, nessa câmara nós deixamos todos os produtos do grupo, onde nós fazemos, né, a separação todo dia de manhã. Fazemos separação, o picking, né, para determinadas regiões, né? Nós mandamos para determinadas regiões.